Olá, eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu vou falar a citação de Jean-Jacques Courtine acerca do conceito de memória discursiva. Está presente no livro Análise do Discurso Político, o discurso comunista é endereçado aos cristãos. Abro aspas para o autor. Introduzimos assim a noção de memória discursiva na problemática da análise do discurso político. Essa noção nos parece subjacente à análise das formações discursivas que a arqueologia do saber efetua. Toda formulação apresenta em seu domínio associado outras formulações que ela repete, refuta, transforma, denega, isto é, em relação às quais ela produz efeitos de memória específicos. Mas toda formulação mantém igualmente com formulações com as quais coexiste. Seu campo de concomitância, diria Foucault, ou que lhe sucedem seu campo de antecipação, relações cuja análise inscreve necessariamente a questão da duração e da pluralidade dos tempos históricos no interior dos problemas que a utilização do conceito de formação discursiva levanta. Isso retoma algumas preocupações das pesquisas históricas contemporâneas acerca da multiplicidade dos tempos. Assim, o acontecimento discursivo que tomamos como exemplo inscreve-se num tempo curto proporcional aos indivíduos, à vida cotidiana, às nossas ilusões, nossas breves conscientizações, o tempo por excelência do cronista, do jornalista, diria Braudel. Para o historiador, entretanto, tal acontecimento traz testemunho, às vezes, sobre movimentos muito profundos. Anexa-se a um tempo muito superior à sua própria duração. É extensível ao infinito, liga-se livremente ou não a toda uma cadeia de acontecimentos, de realidades subjacentes e impossíveis, ao que parece, de separar uns dos outros. A introdução da noção de memória discursiva em análise do discurso nos parece assim colocar em jogo a articulação dessa disciplina com as formas contemporâneas da pesquisa histórica, que insistem no valor a ser atribuído à longa duração. Apenas situaremos aqui essa problemática teórica sem pretender absolutamente esgotá-la, ainda mais na medida em que nosso próprio estudo situa-se na duração do tempo médio de um ciclo. Entretanto, tentaremos a seguir esclarecer essa noção. Subtítulo: a propósito da noção de memória discursiva. Comecemos, antes de mais nada, distinguindo-a. O que entendemos pelo termo memória discursiva é distinto de toda a memorização psicológica do tipo daquela cuja medida cronométrica os psicolinguísticas se dedicam a produzir. Assim, para utilizar um exemplo recente, o trabalho de Kint Van Dyke, de 1975, sobre os processos cognitivos implicados na memória dos textos, a noção de memória discursiva diz respeito à existência histórica do enunciado no interior de práticas discursivas regradas por aparelhos ideológicos. Ela visa o que Foucault, na Arqueologia do Saber, levanta a propósito dos textos religiosos, jurídicos, literários, científicos, discursos que originam um certo número de novos atos, de palavras que o retomam, os transformam ou falam deles. Enfim, os discursos que indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda a dizer. O mesmo acontece com os discursos políticos, a propósito dos quais a existência de uma memória discursiva remete a questões familiares, à prática política, como esta que veremos a seguir, do que nos lembramos e como nos lembramos, na luta ideológica do que convém dizer e não dizer, a partir de uma determinada posição em uma conjuntura dada, ao escrever um panfleto, uma noção, uma tomada de posição.
Em outras palavras, como o trabalho de uma memória coletiva permite no interior de uma formação discursiva a lembrança, a repetição, a refutação, mas também o esquecimento desses elementos de saber que são os enunciados. Enfim, sobre que modo material existe uma memória discursiva? Forneceremos posteriormente alguns elementos de resposta a tais perguntas a propósito da formação discursiva comunista. Queremos destacar, para concluir, a caracterização dos efeitos de memória em discursos produzidos em tal conjuntura histórica devem ser articuladas aos dois níveis de descrição de uma formação discursiva que destacamos anteriormente. Assim como as observações que acabam de ser feitas quanto à pluralidade dos tempos históricos, os objetos que chamamos enunciados, na formação dos quais se constitui o saber próprio a uma formação discursiva, existem no tempo longo de uma memória, ao passo que as formulações são tomadas no tempo curto da atualidade de uma enunciação. É então exatamente a relação entre interdiscurso e intradiscurso que se representa neste particular efeito discursivo, por ocasião do qual uma formulação origem retorna na atualidade de uma conjuntura discursiva, e que designamos como efeito de memória. Fecha aspas para o autor. Muito obrigado a você que escutou essa citação. Espero que tenha contribuído no entendimento de o que é a memória discursiva nessa explicação de Curtini, citando tanto Péchet como Michel Foucault. E fique à vontade para deixar seu comentário.